cara, ele fica jogando. Vou já. É. Quase que eu não enxerguei pra encaixar o negócio aqui. Nós dois, hein, Pedro? Caio de novo. Essa é bonita, né? A voz do cara também, né, filho? Tem que nascer de novo pra fazer isso, né? Ei, som, teste, som. Só nascendo de novo. Boa noite, seja bem-vindo a esse lugar. E eu quero dizer para você que se você está aqui, teve uma pessoa que te atraiu até esse lugar. E aí, de repente, você está pensando, é verdade, teve um amigo meu que me convidou, e aí ele disse que a igreja era legal, que eu deveria ir, que eu ia sentir algo diferente. Mas aquele que te atraiu foi o nosso Deus. Ele te chamou até aqui. Ele preparou os caminhos para que você estivesse aqui, sentisse a presença dele, para que o seu coração fosse tocado. E nada melhor do que estar aqui para adorar o nome dele, porque ele se importa com você, ele te vê e ele te atraiu aqui esta noite. Você pode se colocar de pé, vamos juntos engrandecer o nome desse Deus, exaltar o nome daquele que é digno. Atraí
nada me importa mais. Eu só te quero tanto, nada me importa mais. Eu só te quero tanto, nada me importa mais. Eu só te quero tanto, tudo novo se fez, vida nova ganhei, sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Tudo novo se fez, vida nova ganhei, sandália nos meus pés, anel no meu dedo, eu vou dançar até o amanhecer. Oh, 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 oh. Amém. Você pode fechar os seus olhos um minutinho, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por essa noite, por começarmos declarando essa verdade, de que tudo novo se faz na sua presença, tudo novo se refaz quando nós estamos diante da sua presença. O Senhor não é só um Deus de segunda oportunidades, mas é o Deus que nos dá chances atrás de chances para restaurarmos a nossa vida. E aqui estão pessoas, ó Pai, que estão precisando receber essa identificação de filhas e filhos queridos, amados, para que o Senhor, ó Deus, tire a roupa suja, os pés castigados de tanto caminhar procurando respostas, o coração tão destruído de tantas frustrações. Coloca um anel no dedo e mostra que essa pessoa é importante para ti. Troca as vestes e mostra que ela é coberta pela graça do Senhor Jesus e pela sua misericórdia. Troca as sandálias e dá um novo caminhar, um novo rumo, um novo destino, porque nós sabemos que em Ti, Pai, todas as coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. E assim nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez, bem forte? Amém. Eu queria que antes de você se assentar, eu queria que você olhasse para alguém, né, perto de você, atrás da frente, desse um tchau, um oi, já que a gente não pode abraçar. Fala, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E você que nos assiste pela internet também, grande alegria poder receber sua casa, sua família e você aqui no seu dispositivo conosco, celebrando com a gente aqui nesse momento. Vocês podem se assentar, por favor, lembrando que as crianças que estão assistindo aí pela internet, elas ficam com a nossa ministração infantil assim que encerramos a nossa transmissão, tá bom? Então papai e mamãe, mantenha por perto as crianças, que assim que encerrarmos com a última canção, a tia Jujuba entra para ministrar o coração das nossas crianças. Eu estou muito feliz de ver você aqui essa noite, né? Nós estamos aí no meio dessa pandemia e você teve a oportunidade, né, a coragem de sair da sua casa, vir aqui conosco, participar. Eu louvo a Deus pela sua vida e junto com vocês também tem centenas de pessoas que agora nos acompanham através da transmissão online, que também é um ótimo recurso para quem está no grupo de risco, não é? Para quem não está no grupo de risco, a oportunidade é estar aqui. É um lugar seguro, um ambiente arejado, preparado para você vir celebrar o Senhor conosco aqui, né? Eu sempre digo, se você não tem medo de ir no mercado, você não tem medo de ir na academia, se você não tem medo de ir na loja, não precisa ficar com medo de vir na igreja, tá? Mas se você tem medo de ir no mercado, na padaria, na loja, na farmácia, é melhor ficar com medo de vir na igreja também. O que nós queremos é que você se sinta seguro e segura para poder celebrar o nome do Senhor aqui conosco. E nada, né, pessoal? Nada substitui o presencial. Tenho conversado com dezenas de pessoas que estão online já há 150 dias e dizem, pastor, nada supera o presencial, não é? E é a verdade. Que bom que você está aqui conosco e esperamos que logo, logo os nossos irmãos e irmãs possam estar aqui também. Deixa eu passar um aviso rapidamente para vocês, é que amanhã nós temos a aula de novos membros aqui. Se você quer ser um novo membro, ainda dá tempo, você tem a oportunidade de fazer isso, tá bom? É amanhã, das 19h30 às 20h45, 1h15 de estudo, nós fazemos aqui, também com isolamento, com higienização. Venha participar, tá? Ah, pastor, não sei se é o momento ainda. Venha participar do curso. E depois, no andamento do curso, você vai decidir se é a sua hora ou não de se batizar, de se tornar membro da comunidade daqui da nossa cidade, tá, joia? Então é a sua decisão, mas precisa passar pelo curso. E se você perder a oportunidade de estar aqui, amanhã a gente continua e você tem a chance de participar conosco. Na quinta-feira nós temos o nosso estudo, nós temos uma série de estudos sobre a contracultura cristã, nós já falamos sobre a cultura, nós falamos sobre a economia e agora nós vamos falar sobre mídias sociais. Como ser um discípulo de Jesus
num mundo saturado das mídias sociais e da internet nos dias atuais. Então, amanhã você pode acompanhar online, tá? Às 20 horas, pelo canal do YouTube, e você que tem condição de vir presencialmente, pode vir. Ah, pastor, não participei das outras. Não tem problema, são módulos separados para que você possa escolher qual participar. Amanhã não, quinta-feira, às 20 horas, esse é o nosso curso Contra a Cultura Cristã, tá joia? E último aviso para os papais e as mamães que, por favor, se preparem, né? Principalmente as crianças da nossa igreja que já tem um cofrinho missionário, que já estão aí uns 3 meses já se preparando para fazer a sua oferta para o Igor e para a Lidiane na Albânia. Então vai ser no dia 12 de setembro, num horário extensivo aqui no estacionamento da igreja, das 16 horas até as 18 horas, nós teremos aqui fantoche, a turminha de Cristo, nós vamos ter a tia Jujuba, a entrega do cofrinho missionário, e para as crianças que são batizadas na nossa igreja, atenção papai e mamãe, crianças batizadas na nossa igreja, nós estaremos aqui fazendo a ceia com elas, tá joia? Então é uma boa oportunidade para você não marcar compromisso nesse dia e vir de carro, se você quiser vir de bicicleta, a grande questão é, você precisa manter o distanciamento social, passando pelo estacionamento da nossa igreja no dia 12 de setembro, das 16 até as 18 horas, e você com certeza vai ser muito abençoado, e nós estamos com uma grande expectativa de ver as nossas crianças de novo. Na verdade, eu não vejo a hora de ver aquela criançada novamente aqui na igreja, mas enquanto a gente não pode, a gente vai se ir virando do jeito que dá, tá bom? Então essa é uma iniciativa da Rede Kids, que quer ver as nossas crianças, então por favor, participe conosco, traga seu filho, dia 12 de setembro, das 16 às 18 horas aqui no estacionamento da igreja, tá joia? Vamos colocar em pé mais uma vez. Eu quero dizer para você que está nos visitando, não ficar constrangido nesse momento. Nós fazemos as nossas ofertas e os dízimos, todas as nossas celebrações, e você pode fazer isso com muita alegria, se você quiser, visitante, e veio preparado. Se você não veio preparado, não se preocupe, essa é uma atividade entre os membros da igreja. Você que é membro da igreja sabe da responsabilidade de sustentar essa obra moral através do seu testemunho pessoal, espiritual, através da sua vida de oração e com Deus, e financeira, através dos recursos que Deus tem lhe dado e provido, tá bom? Então, enquanto nós cantamos essa canção, você pode vir aqui à frente, honrar a Deus, através dos seus recursos materiais. Vamos fazer isso louvando ao Senhor. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste o meu valor. Tudo sabe, soberano Criador, eu quero ser lapidado por tuas mãos. Faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo
faz o teu querer em mim. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso com o teu Espírito. Oh, nós abrimos o nosso coração, porque nós entendemos que fomos criados para a tua glória, Deus. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Eu fui criado para o teu louvor, manifestar o teu amor. Eis-me aqui. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu. Ó, vem encher-me. Já não quero ser igual. Hoje eu vivo só pra ti. Me prepara pra te encontrar, Senhor. Cristo vem me lapidar. Eu preciso mais de ti. Vem encher-me com o teu Espírito. Nós queremos ser a tua imagem e semelhança, Deus. Oh, leva-nos mais perto de ti, mais perto da tua presença. Oh Deus, trabalha no nosso caráter. Nós queremos ser quem nós fomos criados para ser, e não quem o mundo quer que nós sejamos. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos. Oh Pai, vem libertar-nos das nossas prisões, da prisão do pecado, porque examinando o nosso ser, ó Pai, nós vemos tantas falhas, nós vemos tantas debilidades, mas o Teu Espírito nos transforma, nos torna alguém novo, e nós passamos a ser livres em Ti. Oh, liberta-nos, Deus. Nós profetizamos que todas as amarras sejam quebradas, que todas as correntes sejam quebradas. Declaramos liberdade, profetizamos liberdade. O Espírito Santo de Deus é livre para agir nas nossas vidas. Não estamos mais aprisionados, não mais prisões, não mais barreiras. Oh Deus, nos ensina a dar liberdade para o Teu Espírito Santo trabalhar em nós. Nós oramos assim a Ti. Não entendo o meu próprio agir. Sem Tua graça
graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Oh, vem transforma, Deus. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Outrora nós éramos escravos, mas o sangue de Jesus, pela sua graça, nos libertou. Ele nos libertou. Não aceite mais prisões, não aceite mais barreiras. Você é livre, você é livre em Deus. Oh, declare isso sobre a sua vida. Eu posso ser livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne.
Seja livre, não se entregue, porque a sua liberdade já foi comprada com preço de sangue. Aleluia. Você pode se assentar. Amém. Espero que essa canção já tenha falado ao seu coração a respeito de como nós somos livres em Deus e como nós podemos viver uma liberdade que esse mundo, essas circunstâncias que estamos vivendo, elas não podem nos dar. Aliás, é justamente sobre esse tema que nós temos falado. Eu fui desafiado aí pelo próprio Espírito Santo, acredito eu, convincentemente, de falar sobre esse tema tão diferente, né? Síndromes modernas, justamente no momento onde nós vivemos uma das maiores mudanças no comportamento humano, falar sobre um tema que realmente nos provoca a uma reflexão. E a nossa conversa aqui sobre essa temática, eu espero que seja elucidativa para você, traga crescimento, traga sobretudo reflexão, porque a gente muitas vezes entra no sistema automático e nós vamos absorvendo modelos de vida, modelos de comportamento, crenças e formas de pensar, que na verdade são baseadas em coisas irreais e muitas vezes nocivas à nossa própria vida, ao nosso próprio coração. Semana passada nós falamos sobre a síndrome do impostor, ou seja, tentar atender às demandas sociais, tentar atender às necessidades fora de mim, negociando a minha identidade, me faz ser uma fraude, um fake de mim mesmo, um fake book, um fake news, e uma pessoa que não se reconhece na vida tentando atender às demandas alheias e externas a mim. É óbvio que nós vamos falar sobre tantas outras síndromes aqui nessa série de mensagens. Vamos falar sobre a síndrome do pensamento acelerado, vamos falar sobre a síndrome do descartável, síndrome de ansiedade, vamos falar outras síndromes que também afetam a nossa vida. Mas eu quero dizer para vocês que eu estava um pouquinho ansioso para compartilhar com vocês sobre o tema de hoje, que é a síndrome, deixa eu passar aqui, porque não passou agora, que são exatamente a síndrome da escassez. Não está passando aqui? Você dá uma olhada para mim, por favor, eu vou precisar bastante dele aí, está ok, para eu poder passar. Isso, síndrome da escassez. E o subtítulo é justamente isso, vivendo uma vida plena em tempos de insatisfação. Nós estamos acostumados a viver dentro da síndrome da escassez. Nós vivemos e projetamos a nossa vida em cima das necessidades e a sensação constante de ausência. Desde o acordar do ser humano até o seu deitar, ele é motivado por preencher as suas necessidades mais interiores, as suas necessidades mais particulares. E se você não percebeu, talvez você comece agora a criar uma ideia de como isso está manipulando a sua vida e como marionetes nós somos forjados e manobrados diante do dia a dia para corresponder a essas necessidades que nunca são supridas, nunca são completas e sempre nos geram uma nova sensação de insaciedade, uma nova sensação de insatisfação e uma nova busca e um novo desejo de alcançar aquilo que não nos completa. Então nós entramos nessa ciranda, nesse ciclo vicioso, onde nós acabamos estragando a nossa vida, estragando as pessoas que estão perto de nós, estragando a história que Deus projetou para a nossa vida. Se você ainda não tem consciência disso, talvez a história que eu conte para você a partir de agora vai fazer um pouco de sentido e significado para você. Quando você acorda pela manhã e toca o seu celular, obrigado. Quando você acorda pela manhã e toca o seu celular, a primeira sensação que você tem, a primeira experiência que você tem é bater naquele despertador, aquele alarme e dizer para você mesmo, não dormiu o suficiente, não é verdade? É a primeira sensação que a gente tem, eu não dormi o suficiente, não foi o bastante, talvez dormi tarde demais, talvez gastei tempo demais nas redes sociais, aquela sensação de cansaço, ou talvez escolhi o emprego errado que tem que acordar cedo demais. A primeira sensação. Quando você levanta da sua cama e vai em direção ao seu banheiro e começa a se lembrar da sua rotina do dia e o que você tem a fazer, o segundo pensamento que toma parte do seu hábito matinal é: eu não tenho tempo suficiente, tenho tantas coisas para fazer, tantas coisas para realizar, eu acho que não vai dar para fazer tudo o que eu gostaria de fazer hoje. Então você passa o dia torcendo para que o tempo seja esticado e prolongado para você dar conta das demandas e das suas necessidades de realizações.
Mas tão pouco você termina de escovar o dente, passa pela sua cozinha, pega a chave do carro ou pega a chave do portão e você vê aquele boleto sobre a mesa e sabe que você tem que esse compromisso financeiro para cumprir ainda esse mês, você já vem com um terceiro pensamento que diz: eu não tenho dinheiro suficiente, não dormi o suficiente, não tenho tempo suficiente, não tenho dinheiro suficiente. Então você já vai para o seu trabalho com a síndrome da escassez, monitorando o seu coração e manipulando suas escolhas. Quando você chega diante daquele lugar e você se apresenta no seu trabalho, você começa a lidar com as pressões, com os relatórios, com as necessidades, com o mercado competitivo, com as pessoas que são altamente produtivas, e você começa a ficar inadequado naquele lugar, dizendo: o que eu estou fazendo aqui? Então, o que você apresenta para você mesmo? A sensação de que você não faz o suficiente. Estou aqui nesse trabalho, mas não faço o suficiente. Então você vai nessa rotina e depois de bater o seu cartão, encerrar o seu expediente, talvez você vai fazer uma caminhada ali no lago, ou talvez vai na academia, ou talvez se depara diante do espelho. Então você olha para a sua forma física, você vê o seu estereótipo, se compara com o padrão de beleza social e o tabu de beleza dos nossos dias e diz: eu não sou bonito o suficiente, eu não sou bonita o suficiente. Então você vai agora tomar as suas rotinas noturnas, prepara a janta, e aí se organiza, coloca as crianças na cama, quem sabe, ou se você mora sozinha ou sozinho, você agora gasta as últimas horas do seu dia, horas, tá bom? Horas, não são minutos, horas do seu dia, rodando as redes sociais e verificando as centenas de postagens que acompanham essas redes sociais. Então você vai vendo a vida dos sonhos, a viagem dos sonhos, o carro dos sonhos, o namorado dos sonhos, a esposa dos sonhos, e aí você olha e diz: eu não sou feliz o suficiente. E assim passou todo o seu dia, na rotina baseada de que eu não durmo o suficiente, eu não tenho tempo suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não faço o suficiente, eu não sou bonita ou bonito o suficiente, e eu não sou feliz o suficiente. A nossa vida passa nessa transição e a gente nem percebe que nós estamos à caça e à procura de algo que nos satisfaça e nos faça sentir de alguma maneira bons o bastante. Então eu faço agora uma pergunta para você: como você preencheria essas lacunas agora da sua vida entre eu não sou tararã o bastante? Porque a grande verdade é que a síndrome da escassez se baseia, se sustenta, é como um parasita, sabe? Que se aloja na nossa vida e começa a se nutrir das nossas necessidades de ter e de ser. A síndrome da escassez se nutre, ou parasitariamente, acaba tomando a nossa vida baseando-se na nossa necessidade de ter e de ser. Então eu faço agora a pergunta para você: como você faria para preencher essa lacuna entre eu não sou bom o bastante, eu não sou feliz o bastante, eu não sou bonito o bastante, ou talvez eu não tenho dinheiro o bastante, eu não tenho amigos o bastante, eu não tenho saúde o bastante. Tem essa tela para pôr aí, Gui, para o pessoal acompanhar? Eu não sou, e um espacinho para você preencher. Isso, pode passar para mim, é na próxima tela, pode passando todas essas, só para o pessoal acompanhar o que eu estou querendo dizer aqui para você. Acho que fica bom você visualizar, pode passar. Essa é a nossa rotina do dia a dia que eu acabei de passar para você. Isso, próximo, isso, e agora, sim, a nossa tela da lacuna. Eu queria que você preenchesse agora. Reflita, por 5 segundos, o que você colocaria agora, para você, para que isso faça sentido, para que a gente não fique no campo das ideias, eu não fique falando aqui alguma coisa que parta do meu coração apenas, mas você responda: você não é marido bom o bastante? Você não é mulher boa o bastante na cama? Você não é um filho responsável o bastante? Você não é um homem próspero o bastante? Bem-sucedido o bastante? Você não tem recursos o bastante? Você não tem pessoas o bastante? Qual é a sensação de viver dessa maneira e dessa forma? O que eu quero dizer para você é que é o seguinte: nós temos alguns inimigos que vão nos acompanhar nessa sensação, nessa experiência. O primeiro inimigo se baseia na questão do marketing pessoal.
e da questão da propaganda que nos assola todos os dias. Não sei se você já fez curso de vendas, mas se você já fez, você vai saber de uma palavrinha que eu costumo usar e que eu costumo lembrar quando alguém oferece alguma coisa para nós, que se chama gatilho da escassez. O que a pessoa faz com o gatilho da escassez? É o seguinte, você já viu aquelas propagandas que aparecem assim, últimas vagas, últimos minutos, últimas oportunidades, últimos itens, últimas unidades. Esse é o gatilho da escassez, que o marketing, a propaganda, o mundo corporativo da venda, do consumo, aprendeu a manipular, porque sabe que o ser humano é altamente movido por necessidades. Então cria-se a necessidade, cria-se a escassez, está diminuindo a sua oportunidade, está diminuindo o seu tempo, você não tem o que os outros têm, você tem que correr atrás daquilo que você precisa, e agora é uma necessidade, você precisa comprar esse carro, porque está acabando a promoção. O carro custa R$ 49.990 na promoção, no preço dele normal. Aí faz uma promoção de R$ 49.980 e você nem percebeu, porque eles fizeram um jogo de marketing, colocaram 2 comparativos e você falou, eu preciso comprar esse carro, porque senão a promoção vai acabar. E nós estamos destruindo a nossa vida financeira, nossa vida emocional, nossa paz de espírito, nosso bem-estar, entrando em crises conjugais, em crises pessoais, em crises profissionais, para atender esse mundo propagandista e marqueteiro que trabalha conosco, que nós temos necessidade sempre de alguma coisa, que nunca é suficiente. E eu posso dizer uma coisa para você, o marketing já descobriu que nunca será suficiente. Por isso que tem sempre um carro melhor, um celular melhor, sempre tem uma casa melhor, sempre tem uma esposa melhor. Não, também, infelizmente, o marketing também foi para o casamento. Sempre existe alguma coisa melhor do que nós temos, porque trabalhamos com a necessidade humana que nunca se satisfaz, queridos, e nós estamos sendo manipulados por isso o tempo todo. Esse gatilho que eles usam para nos enganar é a causa de muitos dos nossos desafetos familiares, crises de marido e mulher, crises financeiras, crises pessoais. E nós nem percebemos que eles trabalham na síndrome da necessidade, da escassez, dizendo, você precisa, porque você sente falta de algo. Você diz, é verdade, eu sinto falta, era isso que eu precisava de um curso desse, eu precisava de um patrimônio desse, eu precisava de um bem desse, é isso que vai me satisfazer, para você consumir e entender o quê? Que isso não te completou, não resolveu o problema e não trouxe plenitude. E por falar em gatilho, eu queria mostrar uma coisa para vocês interessante, porque não dá para a gente negar, queridos, que todos nós, existe um mal que afeta toda a humanidade, chamada de síndrome da escassez, que é baseada inclusive na nossa própria forma de viver a vida, os nossos hábitos. Existe um livro chamado O Poder do Hábito, que é de Charles Duhigg, e ele escreve a respeito de como a gente se automatiza na vida. O hábito é tão forte, pessoal, que a gente nem percebe por que está fazendo, não é verdade? Por que você coloca o feijão por cima do arroz, ou o feijão por baixo do arroz, ou o feijão do lado do arroz, sendo que todos vão do mesmo lugar, mas a vida inteira você passa colocando feijão em cima do arroz, não é verdade? O hábito é tão forte que pessoas que perdem a memória, elas continuam fazendo os mesmos hábitos, porque ele está já na carga genética, praticamente dita. Então, o hábito, ele trabalha com a seguinte maneira, com a escassez, com a necessidade. Ele joga em nós uma necessidade de satisfação. E isso é chamado no livro, O Poder do Hábito, de ciclo do vício, ou ciclo do hábito. Veja bem esse gráfico que eu mostrei para você. Tudo começa com um gatilho. O gatilho é mais ou menos assim, o que me faz pensar que eu preciso daquilo. Vamos supor que você está agora na frente do computador, na sua empresa, e bate aquela canseira, e você fala assim, não estou tão concentrado, estou cansada já, estou cansado, acho que já não posso mais trabalhar, e aí você fala assim, já sei, eu vou tomar um cafezinho. O gatilho é, estou cansado, eu preciso espairar um pouco. A rotina é o cafezinho, é a 25ª xícara de café durante o dia. Aí você multiplica por 5 minutos, você sabe quanto tempo de trabalho você perdeu no dia, e depois a gente não sabe porque não é produtivo, né? E aí você está na 25ª xícara de café do dia, e quando você toma o seu cafezinho, você fala, passou, estou pronto para começar de novo. Você vai, se arruma na cadeira, coloca o computador na frente, se posiciona e fala, agora vai. E daqui a pouco você se depara de novo com uma necessidade e fala, eu preciso de mais um cafezinho. Isso se diz respeito às drogas. A droga é o gatilho. Quando a pessoa está diante de um problema, ela fala, eu preciso cheirar, eu preciso fumar um beck, eu preciso fazer alguma coisa para tirar essa pressão. E ela vai para a rotina do uso dos entorpecentes. E quando ela usa, ela fala, passou. Quando passa o efeito, ela diz, eu preciso de novo, eu preciso de novo. Nossa vida é assim.
Nós fomos construídos dentro da nosso interior com uma necessidade imensa e grande. Faz parte da nossa carga genética e dos nossos hábitos milenares tentar suprir as necessidades de dentro do nosso coração e da nossa vida, pessoal. O problema é que nós não percebemos que isso está sendo manipulado pelos dias que nós vivemos. Então eu coloquei as carinhas aqui, porque a gente fala muito sobre emoji hoje, né? Os emojis comunicam mais que as palavras. Então vamos colocar os emojis? Então um gatilho faz você pensar. A rotina faz você, opa, isso vai me trazer alegria. E quando você faz o que você queria e alcança a sua necessidade, supre sua necessidade momentânea, você se decepciona, vem a depressão e vem a frustração. Porque nós não conseguimos manter, nesse mundo que vivemos, um nível de realização plena, seja profissional, patrimonial, amoroso, seja ele questão financeira, queridos. Nossa vida se processa nessa rotina. Quero, conquisto, preciso de mais. Quero, conquisto, preciso de mais. É assim que o ser humano é. É assim que ele vive. Inclusive, nós temos um psicanalista francês chamado Lacan. Ele disse que o ser humano tem a questão do desejo e dos vícios na vida dele. E os vícios, os desejos que ele quer consumir, tem duas angústias. Sabe quais são? As duas angústias. Primeira angústia, pode passar para mim fazendo um favor, Guilherme? A primeira angústia é quando eu não conquisto o que eu quero. E a segunda angústia é quando eu conquisto o que eu quero. Já parou para perceber ou não? Tem um livro do Rubem Alves que ele fala sobre a questão do São Jorge sempre ficar brigando com o dragão e nunca matar o dragão. Porque se ele matar o dragão, lógico que é uma paródia, assim, São Jorge nem o dragão existe, mas se ele matasse o dragão, acabaria a sua motivação, acabaria seu empenho, acabaria sua dedicação. Ou seja, existem duas frustrações do ser humano. Uma é quando ele não alcança o que ele quer. Eu queria aquele carro, é a oportunidade. Aí eu vou fazer o financiamento, chega lá, coloca os documentos na mesa, fala, vai aprovar, não aprovou, perdi o carro. E vai para casa, bate a porta, chuta o cachorro, briga com a esposa, bate nos filhos, porque não conseguiu comprar o carro. Frustração porque não alcançou o que era desejado. Segunda frustração. Quero comprar o carro, preciso comprar o carro. Aí vai dar o financiamento, coloca o papel, aprovado o carro, aprovado o carro. Chega em casa, faz festa, maravilha, coloca o carro na garagem. 2 semanas depois, um amigo encosta com um carro mais bonito, mais moderno, mais cheiroso e mais limpinho que o dele. Ele fala, acho que eu fiz o negócio errado. Eu preciso de um outro carro, eu preciso de um outro celular, eu preciso de um outro marido, eu preciso de uma outra esposa, eu preciso de outra família, eu preciso de outra cidade, eu preciso de outro tudo. Porque nós baseamos a nossa vida nos desejos. E o desejo, queridos, é uma força primitiva do ser humano de querer alguma coisa além dele. Eu posso ser sincero com você? Nunca será satisfeito. Quer você não realize o desejo, quer você realize, a frustração é o caminho imediato dos nossos desejos. Puxa vida, faça o teste com você mesmo. Agora, além do marketing, além do nosso biológico, além da nossa rotina psíquica, também tem o inimigo. Esse é o maior inimigo da nossa vida, que trabalha contra o nosso coração e trabalha contra a nossa vida, operando diabolicamente e fazendo da nossa necessidade a plataforma de lançamento de todos os projetos malignos dele para a sua vida e para a minha vida. O diabo usa as nossas necessidades interiores para nos distrair, nos colocar posicionados a essa sociedade, para que a gente possa de alguma maneira sentir a escassez, viver a escassez e nunca nos saciar, e entrar nesse ciclo de ter, não ter e sentir falta, ter, não ter e sentir falta, ter, não ter e sentir falta, que nunca acaba. Eu pergunto, você não sente-se assim? Você não se sente assim? Eu pergunto para você, quantas famílias destruídas? Porque havia uma necessidade de uma família melhor, de um amante melhor, de um homem melhor, de uns filhos melhores, de um trabalho melhor, de um carro melhor, sei lá. Quantas pessoas se perderam na vida porque permitiram que a insatisfação dominasse seu coração e trabalhasse na síndrome da escassez. Esse inimigo, marketing, biológico, psíquico, está todo mundo contra nós, queridos. A gente precisa ligar as antenas e a gente precisa entender. Mas Deus, não foi Deus que nos fez assim? Exatamente. Deus nos fez com uma necessidade, sabia? Ele fez. E olha essa frase aí, o desejo e a satisfação humana são juntos como um poço sem fundo que nunca se farta. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 30. 2 filhas têm a sanguessuga, dê e dê, ou dá e dá. Dá. E gritam elas o tempo todo. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem é o bastante. A sepultura, que nunca cansa de receber os seus mortos, o ventre estéril,
que nunca consegue conceber um feto, a terra que nunca se dessedenta, muita chuva, logo depois ela está precisando de mais água, e o fogo que nunca diz é o bastante. A nossa vida é comparada no padrão sanguessuga, quando a gente distorce a nossa identidade, e quando a gente não entende a nossa vida pela palavra de Deus, nós vivemos no padrão sanguessuga de vida. Dá, me dê, eu quero mais, isso nunca acaba. E aí você deve estar perguntando, próxima tela, qual é a solução para tudo isso então? Como resolver esse problema da síndrome de escassez que é compartilhado por toda a humanidade? Como resolver esse problema? Porque se Deus me fez assim, e eu estou vivendo de frustração em frustração, e agora estou arrebentada ou arrebentado nesse lugar, ouvindo essa palavra, dizendo o que eu fui fazer, por que eu não entendi que eu não precisava disso? Como que eu vou resolver isso, queridos? É aí que vem a frase que eu gostaria que você anotasse, gravasse, tirasse foto, o que você quiser fazer na sua casa, dá um print na tela, mas a frase é o seguinte: encontre o que satisfaz a sua alma permanentemente, e não o que lhe distrai momentaneamente. Encontre aquilo que satisfaz a sua alma permanentemente, e não o que lhe distrai momentaneamente, porque é aqui que está a nossa tragédia. Nós estamos trocando o permanente pelo passageiro, o eterno pelo momentâneo, e estamos negociando isso porque não estamos sabendo lidar com essa necessidade que todo ser humano tem, mas que o inimigo, o marketing e a nossa própria biologia têm trabalhado contra nós. Quer ver? Eu chamo isso de lei do habitat. Como que eu posso resolver esse problema? A lei do habitat é o seguinte: pegue um peixinho e coloque esse peixinho fora do aquário e deixe ele em cima da mesa. E aí você vai olhar aquele peixinho, ele vai ficar com um olhinho de peixe morto. Aí você fica compadecido do pobre peixinho e fala: por que o peixinho está desse jeito? Já sei. Está faltando dinheiro para esse peixinho. Aí você pega um monte de notinha de 100, as parentes garoupas dele, coloca do ladinho do peixinho e fala: peixinho, aí está dinheiro, em abundância, fique feliz. E o peixinho, com aquele olhinho de peixe morto, não reage. Aí você fala: o que será que está faltando para esse peixinho? Já sei, está faltando uma orgia sexual, alguma coisa para estimular a sua testosterona, para ele ficar mais animado. Coloca um monte de peixinha do lado dele. E aí as peixinhas estão lá, fazendo festa, mas o peixinho não reage fora do aquário. Ele continua com o olhinho de peixe morto. Aí você fala: mas não é possível, o que será que esse peixinho precisa de verdade para ser feliz? Aí você pensa: bom, já sei, todo ser humano busca poder, sexo e dinheiro. Se ele não conseguir o dinheiro e nem sexo, ele vai conseguir com poder. Você pega uma medalha de honra ao mérito, coloca em cima do peixinho e fala: agora você está condecorado como uma alta patente. E o peixinho continua com o olho de peixe morto. Quando é que esse peixinho vai ser totalmente feliz, queridos? Quando ele voltar ao seu habitat natural. Não adianta distrair com outras coisas. O peixe só é feliz quando ele está dentro da água. E essa é a lógica da criação. Quando Deus criou a humanidade, sabe o que Ele fez? Ele disse o seguinte: primeiro para a criação, produza a terra as árvores. Você já viu alguma árvore viver sem terra? Sabe por quê? A árvore não vive sem a terra porque da terra foi criada. Quando Deus foi criar os peixes, Ele disse: produzam as águas os peixes. Os peixes vieram da água, a árvore veio da terra. Ou seja, você já viu um peixe viver sem água? Não, porque da água foi criado. E quando Deus foi criar o ser humano, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus não fez o homem por escala, em massa. Deus colocou a sua mão e disse: isso aqui é a minha imagem e minha semelhança, tem a minha centelha divina. Por isso que o ser humano não vive sem Deus. O que nós estamos buscando desde o início da nossa trajetória nessa vida, desde que demos o primeiro choro na maternidade, nós estamos gritando por Deus. Só que o marketing, o diabo e a nossa biologia e a nossa sociedade trabalham contra nós para dizer que nós podemos ser satisfeitos com coisas dessa terra, e nós já aprovamos e já aprovamos de que isso não dá certo. Não vai funcionar. Olha você, olha o estado que você veio para esse lugar, olha o estado que você ligou esse celular, indo de necessidades em necessidades, só arrebentou a vida. Está provado e comprovado de que tentar satisfazer as necessidades do homem com as coisas da terra não dá certo. Sua esposa falou que vai ser feliz com a próxima casa? Cuidado, logo logo ela troca você. Seu esposo falou que ele vai ser feliz com a próxima viagem? Cuidado, logo logo é você que também está sendo negociado.
Seus filhos falaram que eles vão ser mais obedientes quando alguma coisa na casa acontecer ou um bem chegar? Cuidado. A sua vida está baseada em alguma satisfação passageira? Cuidado. Você é um forte candidato a ser o portador da síndrome de escassez. Um forte candidato. Porque a lei do habitat é o seguinte: assim como o peixinho só vai ser feliz na água, eu só vou ser feliz com Deus, queridos. As outras coisas podem complementar uma necessidade que eu tenho única e exclusiva de Deus. Ou seja, meu papel é buscar as coisas celestiais e trazer para a terra. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo de número 20, nossa pátria está nos céus, nossa terra não é aqui, queridos. Isso aqui é provisório, isso aqui é passageiro, isso aqui vai virar pó, isso aqui está acabando pela peste, pela praga, pela pandemia. Nada se sustenta nessa vida. A única coisa que é eterna, completa, plena e que não se desfaz é a eternidade com Deus. Paulo diz: a nossa pátria, o meu habitat, o meu aquário está no céu. Não adianta me colocar peixes, não adianta colocar dinheiro, não adianta me condecorar. As coisas fora do meu habitat não me satisfazem jamais. A gente precisa parar de ser tolo e achar que essas coisas sendo lançadas sobre nós, um novo relacionamento, uma nova casa, uma nova vida, uma nova história, vai trazer para nós a senso de satisfação. Não! A única coisa que nos satisfaz é a presença poderosa, eterna e permanente de Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 14, tem uma palavra muito interessante, que diz assim: nós não temos nenhuma cidade permanente aqui. A cidade não é permanente, queridos. Nós não temos nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. O resumo de tudo isso, eu quero colocar com essa frase, pode passar fazendo favor. A razão de nossa síndrome da escassez é que nós estamos buscando satisfação permanente naquilo que a própria Bíblia já classificou como provisório. E a gente quer pedir a bênção de Deus ainda na nossa busca. Insana, incoerente e antibíblica. Deus, eu tenho certeza que agora vai dar certo. Agora eu vou ser feliz, agora chegou o meu patamar de realização. Deus disse: enquanto você não encontrar isso em mim, nada nessa terra vai te realizar. Eu estou falando com pessoas que têm um profundo senso de necessidade no seu coração. Eu estou falando com pessoas nessa noite que têm um profundo senso de inadequação. Nada para ela está bom, nada é o suficiente, nada é o bastante para ela, nada. Aquela sensação constante que o vazio. Eu quero dizer para você, você encontrou o que te sustém, você encontrou o que te completa. E o que te completa é você trazer o eterno para o transitório, é você trazer o permanente para isso que é passageiro. Traga essa presença de Deus que é eterna desde todos os séculos e traga para a sua vida, porque só isso que vai satisfazer o nosso coração, a nossa alma. Você quer ver que interessante? Você quer olhar alguns textos bíblicos comigo para a solução do que eu quero dizer para você? Traga a realidade eterna e permanente para aquilo que é provisório. Olha só o que os textos bíblicos vão nos ensinar, e eu vou encerrar com você apenas deixando esses textos, queridos. Eu não vou pregar sobre eles. Eu quero que você depois pesquise na sua casa, na sua Bíblia, releia esses textos, para ver se ele não faz sentido para você. Vamos lá, o Salmo de número 16, versículo 11, diz assim: Tu, Senhor, me farás ver a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, e eterno prazer à sua direita. Olha o que o salmista diz, e que talvez a gente ainda não percebeu. Na presença de Deus, tem alegria plena. Eu não sei para onde você tem ido, em que portas você tem batido, em que lugar você tem tentado achar, mas o salmista já encontrou muito tempo atrás o antídoto para a sua síndrome de escassez. Ele diz: Senhor, o Senhor me traz alegria plena, e o Senhor me traz eterno prazer. O que é eterno? Permanente, constante. Não é um prazer de uma transa, não é um prazer de uma balada, não é o prazer de um entorpecente, não é o prazer de uma aquisição. É um prazer que ultrapassa qualquer coisa dessa terra, que a gente não pode descrever a sensação. Só quem já experimentou, que pode sentir e dizer: eu tenho isso que esse salmista diz. Não importa o que aconteça, eu tenho uma alegria em Deus, eu tenho um prazer na presença dEle, e eu posso viver assim, sem a síndrome da escassez. O segundo texto é do Salmo de número 63, versículo 5, diz assim: a minha alma ficará satisfeita, como de rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Rico banquete, tem coisa boa, é comer, não é, gente?
E o salmista compara a sua satisfação com Deus a um rico banquete. Ele diz: a minha alma vai ficar satisfeita. Eu não sei se a sua alma está atrofiada, se a sua vida está uma miséria, mas eu posso te garantir, em Deus você tem um rico banquete. Nada mais pode suprir essa carência da sua alma que não seja o banquete da presença de Deus. A imagem mais linda do Salmo 131, perdão. Salmo 131, versículo 2 diz assim: de fato, acalmei e tranquilizei a minha alma como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Olha a imagem, a figura e a metáfora, uma criança recém-amamentada. Queridos, eu tive 2 filhos que a mamaram no peito. E se tem uma imagem que fica na minha memória ainda hoje, é a imagem daquele leitinho escorrendo na beiradinha da boca. É aquela... Você que é mãe, você que é pai, já viu essa imagem, né? A criança não tem ausência de mais nada, porque tudo que ela precisa está ali no colo da sua mãe. O salmista fala: eu não preciso de mais nada. Show, síndrome da escassez. Vai embora a doença da necessidade, porque tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu tenho necessidade está no colo do Pai. Como uma criança que é amamentada pela sua mãe, e não tem falta de nada assim a minha alma na presença de Deus. Eu não sei onde você tem corrido, mais uma vez eu te digo, mas eu digo que nesse colo você tem segurança, nesse colo você tem saciedade, nesse colo você tem plenitude. Mas se você ainda não se deu por convencido, o último texto que eu gostaria de comparar com você é Filipenses capítulo 4. Paulo diz: eu aprendi o segredo de viver contente. Por que é segredo? Porque nem todo mundo sabe. É por isso que a gente é sociedade de massa. Por isso que a gente age no automático, no piloto automático, no inconsciente coletivo. A gente vai fazendo conforme todo mundo faz. Todo mundo compra, eu compro. Todo mundo tem, eu tenho. Todo mundo é, eu também sou. Busca todo o tempo satisfazer esse vazio interior. Paulo fala: eu aprendi o segredo. Eu parei de correr atrás das coisas fúteis e supérfluas da vida. O meu segredo é que eu agora sei viver em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que eu quero dizer para você é que o antídoto para a sua síndrome da escassez não é uma religião que você professa, não é uma igreja que você frequenta, não é uma doutrina que você subverte. A cura para a síndrome da escassez da sua alma e da minha alma não é uma penitência que a gente faz, uma vela que a gente acende. A cura para a nossa alma não é uma religião que a gente professa, nem uma denominação que a gente se batiza. A cura para a nossa alma, queridos, é a satisfação em Deus, é a presença de Deus, é o cuidado de Deus, é a vida de Deus. A cura da nossa alma é o conteúdo, é uma pessoa, não é uma instituição, não é uma religião, não é uma doutrina, é Jesus. Se a gente não se relacionar com uma pessoa chamada Jesus, nós podemos ter tudo na vida e ainda seremos vazios. Mas se tivermos uma pessoa chamada Jesus na nossa vida, a gente pode ter tão pouco na vida, mas ainda assim nós estaremos completos. Decida de que lado você quer estar. Decida de que lado você quer assumir a sua vida. Porque se a síndrome da escassez é a causa de muitos males, a satisfação da presença de Deus é a cura para todos eles. Inveja, cobiça, ingratidão, concorrência, competitividade, desafetos, ofensas, tudo baseado na minha síndrome de necessidade e escassez. Elimine a síndrome de escassez da sua vida e viva com gratidão. Viva aproveitando o que se tem e não o que se não possui. Viva agradecendo pelo aquilo que você é e não aquilo que você poderia ser. E viva uma vida em paz, celebrando a conquista dos outros. Por quê? Você não tem necessidade de ter o que os outros têm, de ser o que os outros são, porque você é quem Deus fez você para ser. Você é filha amada de Deus. Pare de buscar em outros lugares aquilo que está bem na frente do seu nariz. Posso falar para você na internet agora rapidamente? Pare de buscar em outros lugares aquilo que está bem na frente do seu nariz hoje. Jesus é a essência. Jesus é a resposta para a sua necessidade. Para esse vazio que nós vivemos e nós experimentamos, Jesus é a resposta. Ouça essa canção, nós vamos encerrar com ela. Até uma letra linda, e eu tenho certeza que ela vai corresponder e vai ministrar ainda ao seu coração essa noite. Pode apagar as luzes, por favor? Vamos ver essa canção e meditar nela.
Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Eu fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Corro enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus. Busco na vida tantas coisas que nem sei por que razão. Eu fortaleço minha vontade para que tudo aconteça do meu jeito. Corro enquanto acredito, persisto até chegar ao fim, pra descobrir lá no final que eu corri atrás do vento. O que eu preciso, os homens não podem dar. O que eu preciso, a prata não vai comprar. O que eu preciso, o mundo não pode dar. O que eu preciso é habitar contigo. Oh Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Você pode se colocar em pé, por favor, Oh nesse momento. Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me. Oh Deus. Feche seus olhos agora, eu quero orar com você. Eu queria que a Luana cantasse novamente aquela parte que diz: busco na vida tantas coisas que não sei por que razão. Talvez seja a nossa condição hoje aqui, Senhor. Estamos buscando tantas coisas na vida e nem sabemos o porquê razão, quando na verdade a nossa maior carência, a nossa maior necessidade está gritando por Ti, está pedindo pelo Senhor, e nós estamos nos distraindo com tantas coisas, Pai. Senhor Jesus, hoje veio pessoas a esse lugar, pessoas abriram essa internet e esse vídeo, que precisavam de uma resposta para os seus corações. Estão batendo em várias portas, mas em portas erradas. Estão trilhando os vários caminhos e caminhos errados. E o mundo, a sociedade, o inimigo tem usado essa ausência interna para promover planos maquiavélicos e destrutivos. Corações que já foram completamente destruídos, Pai. Esperanças que já foram frustradas. Histórias que foram manchadas por uma busca de algo que estava bem diante dos olhos e não foi percebida, que era a Sua presença. Senhor, preencha cada coração essa noite. Preencha a nossa vida com a Sua presença. Mostre para nós que tudo que nós corremos nesse mundo é em vão quando nós não temos a Sua presença.
Senhor, só podemos ser curados da síndrome da escassez quando conhecemos a satisfação da sua presença. Ô Espírito Santo, faz isso essa noite. Traga a satisfação da sua presença nesse ambiente. Preencha esse lugar, preencha os nossos corações. Ah, que coisa maravilhosa poder saber que nós não temos de necessidade mais nada interessa, nada importa quando estamos nos teus braços, saciados pela tua presença. Que nós possamos sair daqui desse lugar com essa palavra, com o nosso coração cheio e pleno da sua presença. Atraia-nos para ti e nos livre das coisas inúteis e traga-nos a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Deus te fortaleça, te anime, e que você saiba que aquilo que você vem buscando está bem diante dos seus olhos. Jesus é a resposta. Deus abençoe, até a semana que vem. Esconda-me, ó Deus, esconda-me do pecado, esconda-me desse mundo. Atraia-me para perto de ti. Esconda-me, ó Deus, atraia-me para perto de ti. Esconda-me, ó Deus. Boa noite! Hoje é terça-feira e eu trouxe uma experiência mega legal. Eu tenho aqui comigo 2 ovos. Um tá com a carinha triste, ó, vejam bem. O outro tá com a carinha feliz, ó, bem alegre. O ovo triste simboliza aquelas crianças que vivem reclamando. Tem preguiça de fazer as coisas, nada tá bom, sempre está desanimada. É exatamente assim que a gente é antes de conhecer a Deus. Vivemos em uma tristeza profunda, do jeitinho que o inimigo gosta, do jeitinho que o inimigo quer. E essa criança acaba se afundando no pecado e ficando cada vez mais longe de Deus. Olha, vejam bem. Olha só como esse ovo triste ficou na água. Ficou lá embaixo, lá no fundo. Não é verdade, galerinha? Já essa carinha feliz é a criança que convidou Jesus para fazer morada no seu coração. A sua vida foi literalmente transformada. Ela ficou cheia de alegrias, ficou cheia de vigor, uma criança feliz, uma criança que tem paz. Veja bem o que vai acontecer com o ovo. Olha só. O ovo não afundou. Por que será, hein, galerinha? O ovo boiou, sabe por quê? Quando nós entregamos a Jesus, quando nós nos entregamos a nossa vida para Jesus, inimigo nenhum pode nos afundar. Em Salmos 16:11, diz que a presença de Deus nos enche de alegria e traz felicidade para sempre. Meu desejo é que você aí de casa seja um ovo de carinha feliz, que sempre está alegre, sempre está debaixo da presença do Senhor e que inimigo nenhum vai se aproximar de você e te afundar. Ok? Um beijo!